Nós vamos ouvir a palavra de Deus hoje. Quem vai ministrar é o Diogo. Diogo pode estar aqui para ministrar a palavra de Deus. Nós louvamos a Deus pela vida do Diogo. É um prazer passar o microfone para o Diogo. Diogo, para quem não sabe, é filho dessa casa, não é? Filho dessa casa, aceitou Jesus aqui, foi batizado aqui, sendo discipulado aqui pela Rita, pelo Ney, o Abel, a Tamares, que também são líderes, né? E nós louvamos a Deus por você, Diogo. Você e a Juliana, os dois, né? Aceitaram Jesus aqui, foram batizados aqui. A Juliana também casaram aqui, amém. A Juliana também vai ministrar a palavra em um desses 12 dias. Então deixa Deus te usar, tá? Deixa Deus te usar. Amém, glória a Deus. Graça e paz, igreja. Boa noite, espero que vocês estejam todos bem. Que o Senhor recompense o esforço de cada um, né, de sair das suas casas nesse tempo de frio. E tenho certeza que Deus vai recompensar a vida de cada um. Amém. Agradeço ao pastor, porque pediu para o pessoal já se sentar. Normalmente eu esqueço de pedir para os irmãos se sentarem. Mas antes de entrar na palavra, quero render meus agradecimentos. Procurar te fazer de uma forma breve, né, porque eu sei que o tempo é corrido. Agradeço a Deus pela oportunidade. Agradeço a Deus pela vida da minha esposa. Agradeço a Deus pela vida dos nossos pastores. E aqui eu não vou citar também nomes, porque para não esquecer de ninguém, mas de todos aqueles que me acompanham, todos aqueles que me ajudaram, que me ajudam, que oram, intercedem por mim, eu agradeço a todos vocês e por essa igreja que me acolheu, né? Como o pastor disse, eu conheci a Jesus aqui nessa igreja. E ontem, pastor, a sua palavra falou muito forte ao meu coração. Quando o Senhor falou que quando estamos num deserto, sem direção, assim era a minha vida antes de me converter aqui nessa casa. A minha vida era sem direção nenhuma. Eu estava com 33 anos e não sabia o que fazer da minha vida. Eu estava prestes a voltar para o Brasil, cheio de feridas, cheio de dores, cheio de frustrações, cheio de traumas. Mas aceitei o convite num culto de ceia. De manhã, eu trabalhava no Intermarché aqui no centro. De manhã, o Haroldo esteve lá para comprar o sumo da uva, para preparar a ceia. E eu fui, não fazendo ideia que eu conheceria o Haroldo naquele mesmo dia. Fui eu que entreguei o sumo da uva nas mãos dele. E mais tarde, pela graça de Deus, pela misericórdia dele, ele me fez ser participante da mesa. Que naquele mesmo dia que eu entreguei o sumo da uva, eu aceitei a Jesus naquele mesmo dia. Então, lembrar como era a minha vida, num deserto sem direção, lembrar é muita alegria estar aqui em cima hoje. E eu louvo a Deus também pela vida da minha esposa, que também, pelo que ela postou hoje no Instagram, falou muito forte também no meu coração, que ela postou assim: eu conheço Jesus sabendo que Ele existe, lembrando como eu era antes e como eu sou agora. Então, me tornei uma outra pessoa, em nome de Jesus. E tudo isso não é sobre mim, mas é sobre Ele, o que Ele pode fazer. E nesses dias, o Senhor já começou a falar ontem, né, através do pastor, e eu tenho certeza que nesses 12 dias o Senhor falará muito, muito fortemente nos nossos corações. Então oro para que todos possamos abrir nossos corações, abrir a nossa mente e agarrar essa oportunidade de começarmos o ano com um propósito, começarmos um ano alinhados com o Senhor. Amém? Então, indo para a palavra, meus irmãos, convido que abram suas Bíblias no livro de Daniel, a partir do capítulo 1. Eu não vou estar preso, tá? Somente a algum versículo. Eu vou lendo os versículos e falando com a igreja aquilo que o Senhor falou no meu coração. A minha versão é a King James atualizada. Então, no capítulo 1, versículos 1 e 2. No terceiro ano
do governo de Joaquim, rei de Judá, o rei Nabucodonosor, imperador da Babilônia, atacou a cidade de Jerusalém e a sitiou. Então Adonai, o Eterno, entregou a Joaquim, rei de Judá, e toda a cidade, cativos nas mãos de Nabucodonosor. Até alguns dos utensílios sagrados da casa de Deus, o templo, foram sequestrados e levados para o templo do Deus, aqui eu friso, Deus com letra minúscula, de Nabucodonosor, nas terras de Sinar, isto é, região da Babilônia, e os depositou reverentemente na casa do tesouro da sua divindade. Falando aqui um pouco do contexto, Deus entregou o povo de Judá nas mãos de Nabucodonosor por conta de desobediência do povo de Deus e idolatria. Foi uma permissão de Deus, não para destruir o seu próprio povo, mas para trazer restauração e aprendizado para o povo de Deus. E ao longo da história na Bíblia, o povo de Deus por vezes se afastou da presença. Isso começando no Éden, quando o povo de Deus saiu das terras do Egito, quando no deserto murmurou, levantou ídolos que não eram da vontade de Deus e nunca vai ser, que nós temos que adorar somente a Ele. E também dando exemplos aqui por exemplo, no Novo Testamento, quando Timóteo pastoreava a igreja de Éfeso, quão difícil foi pastorear aquela igreja, um povo que era dividido. E não é diferente nos dias de hoje, porque infelizmente é da nossa carne muitas vezes nos afastarmos, muitas vezes colocarmos outras coisas no lugar de Deus. Então nos dias de hoje é muito difícil lidar com o ser humano por conta do pecado, por conta das falhas. Mas essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que a gente caminhe com Ele, que a gente esteja perto dEle. A vontade de Deus é que a gente se humilhe, que a gente busque Ele, que a gente se arrependa, que a gente o busque de uma forma sincera, que a gente se reconcilie com Ele. Isso não é somente uma vez, nós temos que buscar sempre essa reconciliação com o Senhor. Temos que estar sempre buscando a Ele, sempre se arrependendo, para que a gente não venha colocar outras coisas no lugar de Deus. Continuando do versículo 3. Mais tarde, o rei ordenou a Aspenas, seu mordomo e chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens sem imperfeições físicas, de boa aparência, inteligentes, bem instruídos, que dominassem várias áreas do saber e fossem hábeis e capazes para servir no palácio de Nabucodonosor. Ele próprio ficaria encarregado de lhes ensinar o idioma e a cultura dos caldeus babilônios. O rei designou-lhes uma porção diária das melhores iguarias de sua mesa e do vinho que ele mesmo bebia. Eles passariam por um período de treinamento que levaria 3 anos. E depois disso estariam habilitados para servir ao rei. Entre esses estavam alguns jovens vindos de Judá, cujos nomes em hebraico significavam Daniel, Deus é meu juiz; Ananias, Yahvé é misericordioso; Misael, ninguém se compara a Deus; e Azarias, Yahvé é o meu socorro. O chefe dos oficiais, entretanto, deu-lhes novos nomes. A Daniel chamou Beltesazar, a Ananias denominou Sadraque, a Misael nomeou Mesaque, e a Azarias deu o nome de Abednego. Daniel, porém, decidiu no seu coração não se tornar impuro, consumindo as iguarias do rei, nem com o vinho especial servido à mesa real.
e solicitou ao chefe dos oficiais permissão para se abster daqueles alimentos. E através desses versículos eu trago uma reflexão para o Daniel de hoje em dia, incluindo nisto. Pode ser, Daniel, que hoje onde você esteja seja um ambiente que as pessoas queiram mudar também o seu nome, queiram mudar a sua essência, queiram mudar a sua forma de falar, queiram mudar a sua forma de adorar ao seu Deus. Pode ser que no lugar onde você esteja, pode ser no seu trabalho, pode ser que na sua família você seja o único cristão. Mas Daniel, você decidiu não se tornar impuro. Você decidiu se manter firme e fiel, Daniel. Nabucodonosor levou utensílios sagrados da casa de Deus para o seu templo, o templo do Deus falso. Daniel, onde você está agora, você é esse utensílio sagrado de Deus. Mesmo que o ambiente seja de idolatria, Daniel, você é o utensílio sagrado de Deus para fazer a diferença. E uma outra reflexão: e nós? Nós estamos sendo Daniel em todo lugar? Na igreja, nós somos conhecidos como Daniel. Mas quando saímos daqui, continuamos sendo conhecidos como Daniel? Ou as pessoas olham para nós e falam: não, aquele é Beltesazar, aquele não é Daniel? Será que nós estamos sendo como um interruptor de luz que aqui na igreja acende e lá em casa apaga com a esposa, apaga com os filhos, apaga com seus pais? Será que aqui a gente acende, aqui o fogo desce, mas quando a gente está lá no trabalho a gente é injusto com os nossos colegas de trabalho, a gente trata mal aquele que trabalha conosco? Será que quando estamos aqui estamos acesos, damos glória, sabe? As pessoas olham para nós e falam: nossa, esse é cheio do Espírito Santo. Mas quando a gente sai desse ambiente, nós somos injustos, nós somos desonestos com os nossos compromissos. Aquela palavra que a gente diz para aquela pessoa, a gente não cumpre com ela. Então essa é a reflexão que eu trago. Nós, como povo de Deus, como pessoas que foram alcançadas pelo Evangelho, nós temos que ter apenas um nome. Nós carregamos o nome de Daniel. Nós não somos Beltesazar. Nesta terra nós somos luz nesta terra. Uma luz que acende aqui e principalmente ilumina mais ainda lá fora. Deus nesta terra está nos capacitando. Deus nos trouxe de uma terra distante para esta terra, para iluminar esta terra, para que a luz do Evangelho alcance aqueles que estão com depressão, para aqueles que estão desesperados, aqueles que não têm uma base, porque nós como cristãos sabemos que nós temos uma base, sabemos que a nossa casa pode estar muitas vezes faltando dinheiro, muitas vezes podemos estar sem saúde, podemos estar com muitas dificuldades, mas nós sabemos que nós temos uma base, nós temos um Deus, nós temos um nome que é acima de todo nome, que vai nos livrar da cova dos leões. Então que nós possamos ser sempre esta luz, sempre Daniel, amém? Continuando a partir do versículo 10. Todavia, aquele mordomo advertiu a Daniel, dizendo: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Se ele achar os vossos rostos mais abatidos do que os dos outros jovens da vossa idade, o rei poderá pedir a minha cabeça por vossa causa. Então Daniel disse ao encarregado, designado pelo chefe dos oficiais, para cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: peço que te faças uma experiência com os teus servos por 10 dias, dando-nos apenas alguns legumes para comer e água para beber.
Depois compare a nossa aparência com as dos jovens que comem as iguarias da mesa do rei, e trate os teus servos conforme a tua própria observação e juízo. Assim ele atendeu ao pedido de Daniel e observou a experiência proposta por 10 dias. Passados 10 dias, a aparência dos 4 rapazes era melhor e demonstravam estar mais saudáveis e fortes do que todos os jovens que se alimentavam da comida da mesa do rei. Daniel de hoje, você sabe que seu alimento é a palavra, Daniel. Você sabe que precisa do teu secreto sincero com o Senhor, Daniel. E Daniel, por você rejeitar as iguarias que vão te oferecer, vão achar que você não tem uma aparência adequada, vão achar que você é fraco, vão achar que Deus não te usa, pois para eles o seu alimento não é muitas vezes agradável aos olhos. Mas Daniel, você vai precisar se afastar por 10 dias dessas pessoas e ter o teu secreto sincero com o Senhor. Mas Daniel, passados os 10 dias, a sua aparência espiritual, Daniel, ela é infinitamente mais saudável do que aqueles que consomem as iguarias da mesa do rei, Daniel. E Deus, Daniel, que te viu no secreto, Deus que te viu fechando a porta do seu quarto e o buscando de forma sincera, Daniel, Ele vai te recompensar. Irá te capacitar, Daniel, para ir além, não para a sua glória, Daniel, mas para glorificar o nome do Eterno. Versículo 17. No caso desses 4 jovens, aprove a Deus lhes abençoar com especial sabedoria e inteligência em toda cultura e ciência. E Daniel ainda recebera algo a mais, sabia interpretar sonhos e visões de todos os tipos. Mas que bom que seria se nós fôssemos sempre como Daniel, né? Sempre fiel, essa pessoa que ora 3 vezes ao dia, que só se alimenta daquilo que Deus quer que ele se alimente. Mas infelizmente, nós, eu me incluo nisso também, óbvio, muitas vezes nós somos como Nabucodonosor, infelizmente. Muitas vezes nós somos inconstantes, nós somos pecadores. A ira muitas vezes ela nos domina. E no capítulo 2, a partir do versículo 1, assim a palavra de Deus vai dizer: no 2º ano de seu governo, o rei Nabucodonosor teve sonhos que lhe perturbaram sobremaneira. Seu espírito ficou tão aflito que já não podia mais conciliar o sono. Aqui eu não quero dar ênfase àquilo que Nabucodonosor sonhou, mas eu quero aqui enfatizar que ele buscou respostas para esses pesadelos com seus conselheiros, com os astrólogos, com os magos, e eles falaram, né, ao rei: nós, infelizmente, aquilo que o rei pede é muito difícil, nós não conseguimos decifrar o seu sonho, aquilo que você tem na sua mente que está lhe deixando aflito. E o rei ficou tão irado que na mesma hora mandou um decreto: executem todos os magos, todos os sábios, todos os conselheiros. E, claro, foram atrás de Daniel, porque, né, achavam que Daniel estava nesse meio. E quando Daniel soube desse decreto, foi aos pés do Senhor, buscou uma direção, e Deus deu a visão para Daniel daquilo que estava perturbando estava perturbando a mente do rei. E trazendo uma reflexão para os dias de hoje, quantas vezes nós estamos em momentos de aflição, temos pesadelos que muitas vezes nos tiram o sono, nos deixam perturbados, sem saber muitas vezes o que fazer. E muitas vezes Deus coloca Daniel no nosso caminho,
E quem é Daniel? Daniel, muitas vezes pode ser o nosso pastor, pode ser o nosso líder de célula, pode ser o nosso supervisor de célula, pode ser um profeta de Deus, que muitas vezes entrega uma palavra que vai fazer com que a gente entenda, não, nossa, é isso mesmo que eu estava sofrendo. E na palavra vai dizer que Nabucodonosor, quando teve o seu pesadelo revelado, ele glorificou a Deus, ele exaltou ao Deus de Daniel. Mas logo em seguida, após ter visto aquilo que Deus fez, ele levantou um ídolo para ele. Continuando no capítulo 3, assim vai dizer: mais tarde, o rei Nabucodonosor mandou construir uma imagem de ouro de 60 côvados de altura e 6 côvados de largura, isto é, 27 metros de altura e 2 metros e 70 centímetros de largura. Ele a ergueu na planície de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou reunir os vice-reis, os prefeitos, governadores, conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os magistrados e todos os oficiais das províncias, para que viessem participar da dedicação da estátua que ele havia determinado que fosse levantada. Em seguida, o arauto do rei proclamou em alta voz: ordena-se, pois, a todos vós, povos e nações e gentes de todas as línguas, assim que ouvirdes o som da corneta, da flauta, da harpa, da cítara, do saltério, da flauta dupla, de todos os instrumentos musicais, tocando todos juntos, vós ajoelhareis com o rosto rente à terra, e assim prostrados devereis adorar a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor vos edificou. E quantas vezes nós mesmos acabamos fazendo isso? A gente teve uma revelação de Deus e logo depois a gente volta o nosso coração para ídolos. Muitas vezes pode ser o dinheiro, pode ser o poder, pode ser o nosso trabalho, que seja esse ídolo que está roubando o lugar de Deus. E na palavra também vai dizer que Nabucodonosor começou a dar ouvidos para os conselheiros, que naquele momento o rei mandou esse decreto, para adorar aquela imagem que ele mandou construir. Os conselheiros viram Daniel não sendo fiel àquela imagem de ouro, mas sendo fiel ao Deus vivo. E quantas vezes nós começamos a ouvir pessoas erradas, muitas vezes, que vão falar: olha, Daniel não está adorando aos teus ídolos. E nós, por nos esquecermos do Senhor, estar com nossos olhos voltados para aquilo que está roubando o lugar de Deus, muitas vezes podemos colocar na fornalha, podemos lançar na cova dos leões aquela pessoa que ora 3 vezes ao dia, aquela pessoa que jejua, aquela pessoa que está firme e fiel com o Senhor. Nós temos que tomar muito cuidado com o que está roubando o lugar de Deus. E as nossas decisões, elas podem ferir aqueles que estão à nossa volta, porque na palavra vai dizer que a ira do rei fez com que ele mandasse aquecer aquela fornalha 7 vezes a mais do que era de costume. E os soldados do rei foram consumidos por aquele fogo. Então aquilo que muitas vezes nós tomamos como atitude, decisões no momento de ira, no momento que nós estamos afastados do Senhor, muitas vezes não vai fazer mal só para nós, mas pode fazer mal para quem está à nossa volta. Mas Daniel, continue fiel, Daniel, mesmo que você seja tirado na fornalha ardente, Daniel, Deus vai te livrar. Mesmo que seja lançado na cova dos leões, Daniel, Deus vai te livrar. Levantarão falso testemunho contra você, Daniel, mas Deus mostrará a verdade. Em toda essa perseguição, Daniel, Deus é contigo, e Ele te livrará de todas elas. Continue adorando a Deus e sendo fiel, Daniel. E em 1 Pedro, capítulo 4, versículos 13 e 14, a palavra vai dizer: antes,
Alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a glória dele for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se são insultados por causa do nome de Cristo, vocês serão bem-aventurados, pois o glorioso Espírito de Deus repousa sobre vocês. Então, Daniel, o fato de você ser perseguido pela sua fidelidade a Deus é reflexo daquilo que o Evangelho faz na sua vida, Daniel. Então, aceita que a perseguição é normal e glorifica a Deus, porque você está sendo perseguido por causa da palavra e não por aquilo que está estando afastado de Deus, mas está sendo perseguido pela fidelidade a Deus. E Nabucodonosor viu Daniel sendo liberto da fornalha e outra vez exaltou a Deus. E nos versículos 28 e 29 do capítulo 4, ele vai dizer: bendito seja Elá, o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou seu anjo e livrou seus servos, que depositaram toda a confiança nele, desafiando a ordem do rei, preferindo abrir mão de suas próprias vidas e prestar culto e adoração a outro Deus, que não fosse o seu Elá, Deus. Diante deste acontecimento, eu decreto que toda pessoa de qualquer povo, nação, cultura e língua que proferir alguma censura ou blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja sumariamente esquartejado e a sua casa seja transformada em um monte de entulho queimado, porquanto de fato não existe nenhuma outra divindade que possa livrar seus servos dessa maneira. E a reflexão que eu trago aqui é que, mesmo Nabucodonosor exaltando mais uma vez a Deus, o seu coração ainda estava voltado para a ira. Ele não havia se convertido ainda de fato. Ele exalta o Deus de Daniel, mas não reconhece ele ainda como o seu próprio Deus. Ele ainda está preso aos ídolos. E na palavra vai dizer que o rei teve um outro sonho, no qual, mais uma vez, os adivinhos também não conseguiram revelar. E coube novamente a Daniel esclarecer o sonho, a partir do versículo 20 do capítulo 4. Assim Daniel revela ao rei: a árvore que viste, que desenvolveu e ficou imensa, cuja copa chegava até os céus e podia ser vista em toda a terra, com folhagem exuberante e generosa em frutos, no qual havia alimento para todos, abrigo para os animais do campo e morada segura para as aves do céu em seus galhos fortes. Essa árvore, ó querido rei, és tu. Foste tu que cresceste e te tornaste grande e majestoso em todo o mundo, porquanto o teu poder cresceu até alcançar o céu, e o teu domínio se estende até os confins da terra. E tu, ó majestade, viste também uma sentinela, o ser angelical que descia do céu e ordenava: derrubai a árvore e destruí-a, porém deixai na terra o resto do tronco com as suas raízes, presos mediante uma cinta de ferro e de bronze. Deixai o tronco no chão, em meio à relva do campo. Ele será molhado com o orvalho que vem do céu, e viverá com os animais selvagens, até que se transcorram 7 anos ou períodos de tempo. Sendo assim, eis a interpretação do teu sonho, ó rei, e este é o decreto que Elá, o Altíssimo, expediu contra a vossa majestade, meu senhor. Tu serás expulso do convívio com os seres humanos e viverá com os animais silvestres. Comerás capim como os bois e serás molhado pelo orvalho do céu. Passarão 7 períodos de tempo até que admitas que o Altíssimo domina sobre o reino de todos os homens e os dá a quem quer e quando deseja. Todavia, a ordem para deixar o resto do tronco da árvore com as raízes significa que o teu reino te será restituído quando reconheceres que Chamaim, os céus, dominam. Portanto, ó querido rei, aceita o meu conselho, reconhece os teus pecados, abandona a maldade e passa a praticar a justiça e a exercer compaixão pelos carentes e necessitados. Talvez assim, de fato,
continues a viver em paz e tranquilidade. E 12 meses depois, cumpriu-se a revelação deste sonho. Eu já convido a igreja a ficar sobre os vossos pés. A partir do versículo 33, assim a palavra do Senhor vai dizer: e naquela mesma hora, a palavra de Deus se cumpriu integralmente sobre Nabucodonosor. Ele foi expulso do meio dos seus e de todos os homens, e começou a comer grama na companhia de bois. O seu corpo passou a ser molhado pelo orvalho do céu, até que seus cabelos e pelos crescessem como as penas de águia, e as suas unhas como as garras das aves. Contudo, ao final daqueles dias, eu, Nabucodonosor, ergui os meus olhos aos céus e percebi que o meu entendimento havia retornado. Então comecei a bendizer Elá, o Altíssimo. Louvei e glorifiquei aquele que vive para sempre. A sua soberania, sim, é eterna. O seu reino, sim, permanece inabalável de geração em geração. Todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele age como bem lhe apraz, com os exércitos dos anjos e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de se opor à sua vontade ou questioná-lo, dizendo: explica-te, por que ages assim? Sim, naquele momento voltou-me o bom juízo, e eu recuperei a honra, a majestade e a glória do meu reino. Meus conselheiros e os nobres me procuraram, meu trono me foi restaurado, a minha grandeza veio ser ainda maior do que em tempos passados. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico o Rei dos céus, porque tudo o que ele faz é certo, e todos os seus caminhos são justos e verdadeiros, e ele tem poder para humilhar aqueles que vivem com arrogância. E através dessa palavra, aqui a reflexão, um apelo que eu quero trazer para nós essa noite, que nós precisamos reconhecer plenamente a autoridade de Deus sobre as nossas vidas. Nós não precisamos sofrer aquilo que Nabucodonosor passou. Não precisamos passar por 7 anos de sofrimento e de humilhação para reconhecer a grandiosidade de Deus, pois tem um nome que escolheu se humilhar no nosso lugar. Tem um nome que escolheu pagar o preço pelas nossas iniquidades, e o seu nome é Jesus de Nazaré. Foi Ele que pagou o preço para que a gente fosse reconciliado com Deus. Nós não precisamos mais viver como escravos do pecado, dos nossos ídolos. Nós não precisamos mais viver neste sofrimento de estar distante da presença de Deus, mas é preciso que haja renúncia da nossa parte. É preciso que a gente reconheça a grandiosidade de Deus. Nós precisamos entender que Deus nunca perde, e Deus não quer perder você. E se através dessa palavra você está se sentindo como Daniel, você está sendo fiel, mas a perseguição está sendo muito grande, as batalhas estão sendo muito fortes, estão querendo a todo momento te lançar numa cova, estão a todo momento estão querendo te lançar numa fornalha ardente, eu te convido, possa vir aqui à frente receber uma oração. Se você, como Daniel, está sendo fiel, está buscando a Deus, você está fechando a porta do seu quarto, você busca a Deus 3 vezes ao dia, mas a batalha está sendo muito grande, venha, aqui a igreja está para orar pela sua vida. Aqui tem intercessores, aqui todos nós somos todos iguais, todos dependentes da misericórdia, todos dependemos da graça de Deus. Aqui todos somos iguais, todos de certa forma algum dia fomos impactados pela palavra do Senhor.
Pode ser que em algum momento da vida você já aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador. Mas pode ser que você esteja se sentindo como Nabucodonosor também. A inconstância. Pode ser que muitas vezes a ira está sendo difícil você ser constante. Você até exalta, você até conhece a Deus, você exalta aquilo que Ele vem fazendo, mas está sendo difícil você ser constante. Venha aqui à frente, não se sinta constrangido. Aqui esta igreja, assim como eu fui alcançado uma vez, eu vim aqui na frente reconhecer o Senhor como meu único e suficiente Salvador. O Senhor também pode fazer isso essa noite. Se você ainda não reconheceu Jesus como seu Senhor e Salvador, esta igreja está aqui para te abraçar. Esta igreja está aqui para te receber, assim como eu e a minha família fomos abraçados, estamos sendo cuidados por essa igreja. Você também pode ser. Você não precisa caminhar sozinho, você não precisa lidar com seus pesadelos sozinho. Aqui tem uma igreja que tem intercessores, nessa igreja tem pastores, nessa igreja tem líderes de célula, nessa igreja tem todo um corpo de obreiros que entende o seu chamado, entende que aqui a nossa vida, ela está para cuidar de pessoas. Então, se nessa noite você necessita apenas de uma oração, venha aqui à frente, não se sinta constrangido. Nós estamos aqui para buscar um alinhamento com o Senhor, estamos aqui buscando estar mais próximo do Senhor, começar este ano realmente com um alinhamento, com um posicionamento junto ao Senhor. Eu tenho certeza que Deus está ouvindo cada oração, Deus está ouvindo cada clamor, Deus está ouvindo cada coração sincero que está vindo buscar essa noite. Então, enquanto a equipe de louvor estará ministrando, se você sentir no seu coração que precisa reconhecer a grandiosidade de Deus, você precisa às vezes simplesmente de um abraço. Venha, que esta casa é sua, você é filho. Você não precisa estar vindo aqui, mas não se sentindo como filho. Você não precisa se sentir como uma dracma que está na casa, mas que não está sendo encontrada. Aqui nosso papel é encontrar todos vocês. E através desse encontro, você encontrar um propósito para a sua vida, que é caminhar com Jesus. Pode ser que essa palavra muitas vezes pode ter sido dura, mas a intenção do Senhor é te buscar. A intenção do Senhor é te trazer para perto, porque Ele quer alcançar a sua vida, Ele quer alcançar a sua família, Ele quer alcançar a sua casa, Ele quer que você saia desse deserto, Ele quer te colocar um caminho. O Senhor quer curar as suas feridas. Por isso, em nome de Jesus, não se sinta preso, mas de certa forma, se você não quiser vir, eu oro para que você saia daqui convicto de que a palavra do Senhor, ela será o seu guia, será o seu norte neste ano de 2026, em nome de Jesus.